Olá, bom dia a todos e bom dia, Otton. Seja muito bem-vindo ao Morning Show e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer, viu? Prazer é meu. Otton, você se lembra de onde você estava, do que você estava fazendo, quando você soube, quando você recebeu as primeiras informações sobre o quadro de saúde de Tancredo Neves? Eu já estava fazendo um espetáculo com o Renato Borg e uma companhia, fazendo uma comédia, inclusive. Então, nós estávamos indo para o Rio de Janeiro para fazer a temporada no Rio. Quando nós estreamos no Rio de Janeiro, quando soubemos que ele estava adoentado e tinha sido hospitalizado. E aí foi uma loucura. O país parou, o mundo, quer dizer, todos nós ficávamos na expectativa, ligado no rádio, querendo ouvir o Brito, que o Brito trouxesse a notícia, né? O país inteiro sofrendo, e foi uma coisa lindíssima, né? O povo ficava na rua. Aqui em São Paulo, ficava lá perto do hospital, né? O povo todo rezando por ele, gritando o nome dele, pedindo a Deus que ele se sarasse, né? Se ficasse calmo. Porque, na verdade, foi uma calamidade mesmo, uma grande tragédia o que aconteceu com a morte do Tancredo. Eu acho que foi uma loucura. E como que foi reviver esse personagem nos cinemas? Como que você recebeu também esse convite, essa proposta? Eu estava fazendo um outro trabalho, Os Carcereiros, sobre O sistema presidiários. penitenciário, né? Estava, e eu fazia o pai do Rodrigo Lombardi, né, que era o diretor do presídio. Diretor dos carcereiros, né? Chaves Carcereiros. E eu estava tranquilo em casa, fazendo o trabalho, quando o Sérgio Rezende, o diretor, ligou para mim, que eu já tinha trabalhado com ele em 2 filmes, o Mauá e o Zuzu Ângelo, que eu sei que você gosta, né? Gosto bastante. Adoro esse trabalho dele. Então nós estávamos fazendo, eu estava fazendo isso, ele ligou para mim e disse, olha, vou fazer um próximo filme, eu vou mandar o roteiro para você e vou mandar o livro também, que é o do... Luiz Mir? Luiz Mir, chama-se O Paciente. Eu vou mandar para você, que o livro é técnico puro, não é? Você vai vendo o que é que está... Os acontecimentos todos estão ali registrados, desde o primeiro dia até a morte do Tancredo. Mas ele não me falou nada disso. Você leia isso e leia o roteiro. Quando é que você acaba? Eu disse, daqui a uns 10 dias, não tem problema. Aí daqui a 10 dias a gente volta a conversar, não sei o quê. Aí durante as gravações, eu fiquei lendo o roteiro e fiquei alucinado pelo roteiro. É um roteiro de uma fidelidade e é lindo o roteiro, seco, é a verdade, né? Do que aconteceu. Aí eu comecei a pensar no o grande mistério que existe sobre a morte do Tancredo, o que as pessoas imaginam, o que as pessoas imaginaram que fosse, os boatos que corriam. Teve um boato tão estúpido, tão ridículo, que ele estava saindo da igreja e aí um bando de crianças... O bando correu para abraçá-lo e entre essas crianças tinha um anão que deu um tiro nele. Você vê a loucura que as pessoas levaram. Que ele foi envenenado, que ele foi assassinado, que ele foi isso. E todo mundo que chega na rua diz assim, a morte do Tancredo, ele foi assassinado, não foi? Ele É verdade, muitas vezes as pessoas nem sabem por qual razão que ele morreu. Vão pela mentira, né? pela onda que correu no Brasil inteiro sobre isso. Então, esse livro e esse filme é justamente... É preciso saber assim, o filme não é um filme sobre política. É um filme político devido à situação do filme. De um homem que era um presidente da República, eleito e que passa mal... E tem que esconder o povo, tem que ser... O povo não pode saber o que é que está verdadeiramente acontecendo, e as notícias é que ele vai ficar bem, ele vai ficar bom, dentro de um pouco tempo ele vai assumir a presidência, e vai o filme, são uns 36 dias que ele ficou no hospital. Então, o filme todo é sobre o que está acontecendo. E aí eu recebi o roteiro, liguei para Sérgio. Ô, Sérgio,
Pô, eu estou emocionado lendo esse roteiro. O roteiro é lindo, e é realmente muito bonito o roteiro. E aí ele disse, aí eu perguntei para ele, muito bem, gostei muito, qual é o médico que eu vou fazer? Estou esperando para você receber qual é o médico. Todos os médicos são ótimos no filme. Ele disse, você está maluco? Eu chamei você para fazer o Tancredo. Eu levei um susto. Caramba. Eu fazer o Tancredo? Você tem certeza, Sérgio? Tenho certeza que você vai fazer. Eu não sei nada do Tancredo, não pareço com ele, não sou nada. Não, mas você vai fazer o Tancredo. Aí, está bom, Sérgio. Então, aí eu vou ver agora, vou ler o roteiro agora com outra... Com outros olhos. Outros olhos do Tancredo. É verdade. Vou ler agora para poder saber. Eu vou mineirar agora no roteiro, né? Eu vou procurar ser mineiro aqui dentro do roteiro para saber qual é a verdade aqui. E aí eu fui conversar com ele, aí conversamos. Aí eu disse, Sérgio, eu acho o seguinte, eu não vou estudar nada da vida do Tancredo, não vou me inteirar da situação política do Tancredo, eu vou apenas fazer essa fatia do bolo. O que é? O bolo está lá, que é a vida dele. Eu tirei uma fatia da vida dele, que é o final da vida dele, né? O ápice da carreira, o do homem que chega politicamente a alcançar a presidência e quando está na hora da posse, ele passa mal e tem que esconder que está passando mal. E aí ele não aguenta mesmo e é obrigado a ir para o hospital. Quando os médicos, depois de examinar, que o Leonardo Medeiros faz o médico Pinheiros, ele diz, né, se o senhor não se operar agora, morto, o senhor não vai tomar posse. Aí eu comecei a imaginar o seguinte, como eu faria se a situação fosse comigo? Como eu sofreria, né? Como eu ia receber essas notícias, como se eu tivesse preparado para fazer um filme. E aí fico doente, não vou. Entende? Não posso fazer. E aí eu fico sofrendo isso. Eu levei o filme, o personagem, não é o personagem Tancredo político, mas é o Tancredo humano. Uhum. O Hélio Gaspar, ele elogiou bastante a sua atuação na coluna que ele escreveu para o jornal Folha de São Paulo e também para o jornal o Globo. E eu tenho até aqui umas palavras dele, ele disse, abre aspas, que as suas expressões ressuscitaram o memorável mineiro. Como que você chegou a isso? Quando eu leio essas coisas, o negócio é o seguinte, desde que eu li o roteiro, eu fiquei muito emocionado pelo roteiro. E toda vez quando eu vi o filme pela primeira vez, eu chorei muito. E durante as filmagens eu me emocionava muito, porque eu estava sempre me imaginando que aquilo tivesse acontecendo comigo. E é o seguinte, quando diz assim, você tomou anestesia, você está anestesiado para aquele momento, para o filme, e aí... Na verdade, eu não estou anestesiado, né? Era só o filme. Eu estava deitado, que eu passei 36 dias deitado no hospital, em cama de hospital e aquela coisa. E ele fica de braço aberto e cheio de tubos, né? Tubo de tudo, tendo todas as consequências das operações, de 7 cirurgias. E aí, quando as cenas estavam correndo, eu estava de olho fechado, como se estivesse anestesiado, mas eu estava ouvindo tudo, né? Eu estava ouvindo tudo, o que eles discutiam, como eles discutiam. Quando eu fui fazer o teste lá para conversar com o Sérgio, eu disse, Sérgio, tinha um livro, o livro de um outro livro também, que tinha a vida do Tancredo, com tudo que aconteceu com o Tancredo, mas esse eu folheei, não digo a você que é um livro de 400, 500 páginas, eu não quis me aprofundar. O livro que eu quis me aprofundar é o do Mir, em que tem toda a verdade do que aconteceu. Então, aí tem uma foto dele, ele rindo, e aí eu vi que ele era careca, só tinha aqueles tufinhos aqui do lado, e totalmente careca. Então, assim, vamos raspar a cabeça. Vamos fazer a cabeça como está aqui, né? E aí eu fiz. Aí, com o cabelo grisalho, aqueles só escureceram aqui o lado, né? E quando eu cheguei
Sérgio não estava... O maquiador estava dizendo, olha, Sérgio, estou cortando o cabelo, só não vou fazer maquiagem nenhuma, porque né, realmente não precisa fazer maquiagem nenhuma. Quer dizer, ele tem uma idade, já estou mais velho do que ele, então tem a idade. Aí, tudo bem. E quando eu apareci, foi um choque, né? Porque todo mundo dizia assim, mas tá igual, é parecido. Eu não me achava, não, mas tá igual, é parecido. Aí eu fui acreditando nisso, acreditei realmente nisso e fiz com que, na verdade, eu fizesse o Tancredo, né? Era como assim, pedir licença. Você é ator. Eu sou jornalista, a gente não pode se basear em achismos. Mas como você acha que teria sido o Brasil caso o Tancredo tivesse assumido de fato a presidência? Esse que é o grande mistério, né? Eu acho que esse homem tinha uma vontade, um sonho muito grande de transformar esse país, de modificar esse país, de engrandecer esse país. Ele tinha essa vontade, né? Porque tem um poeta que diz assim, para você realizar os seus sonhos, basta acordar, não é? Tem que levantar e ir para a ação, né? É isso que ele tinha. Agora, você imagina esse homem que tinha esse sonho dentro dele, essa vontade de criar, essa vontade de conduzir o país para a normalidade, para a democracia absoluta. Esse homem ser, não é? De tudo o que aconteceu, né? Castrado disso. O que esse homem... Eu imagino o que o Tancredo sofreu. É isso que as pessoas vão ver. Que não é a historinha do... Fiz isso, trabalhei com quem, fui ministro, fui deputado, fui senador. Não é isso. É um presidente da República que não assume o seu cargo, né? E mais importante, né? Naquela situação, naquele contexto político, momento, né? Que os militares já estavam se retirando, tanto que o Figueiredo tem a frase, né? Me esqueçam, né? Quando eles dizem, não esqueça, eu não quero mais saber disso também. Como que foi o seu laboratório? Como que você estudou essa vida do Tancredo? Você teve contato com outros políticos? O que eu disse, eu não estudei a vida do Tancredo, eu estudei aquele momento. Para mim, Mas você teve contato com outras pessoas que conviveram com ele? Não tive nós não tivemos, né, praticamente. Não conhecia, por exemplo, o Aécio Neves, o neto dele? Quem? O Aécio Neves, o senador Aécio Neves, não conheceu? Não conheci. Estava curiosa para saber. Eu nem sei qual vai ser a reação dele vendo o filme, entendeu? Eu costumo dizer uma frase que realmente que me conduziu. É de um ator inglês chamado Paul Scofield, que é considerado um dos 5 grandes atores ingleses de todos os tempos. Ele tem uma frase que ele diz: ator é aquele que fica horas e horas à espera de si mesmo. Então é isso que eu fiz. Eu ficava horas e horas à espera de que eu pudesse fazer o Tancredo, né? Transmitindo para o Tancredo. Essa é a grande... Foi o meu achado de trabalho para fazer. Imaginando como seria, como eu me sentiria numa situação daquela. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela conversa. Pois é, eu falei que conversa boa passava rápido e espero que você tenha visto da mesma forma. Tá, eu só quero dizer que foi segunda-feira que teve aqui a premiere, né? A pré-estreia do filme para convidados, e a reação foi maravilhosa. E a estreia é dia? A estreia para o Brasil todo dia 13, né? Perfeito, estaremos no cinema, com certeza. Vá ver. Com certeza. Depois Obrigada. Eu quero saber a tua opinião. Viu? Pode deixar. Muito obrigada, viu, Otto? Muito obrigado a vocês e vejam o filme. Muito obrigada, gente. Bom dia, até a próxima.